Olá, bom dia para quem ainda não almoçou, boa tarde para quem come cedo. Estamos começando mais um Conversa Aberta aqui no canal da Genial. Conversa Aberta é um programa que te dá a oportunidade de estar em contato com os gestores e executivos das empresas das quais você é sócio. Eu sou Juliana Andrade, jornalista da Genial, e estamos aqui hoje com Marcos Ivo, CFO e DRI da Klabin. Bom dia, Marcos, como é que você vai? Bom dia, olá Juliana, bom dia a todos, obrigado pelo convite, obrigado a todos que estão nos acompanhando. Poxa, a gente que agradece você aqui, que já é um convidado recorrente do Conversa Aberta, agradecemos você estar aqui mais uma vez. Bom, pessoal, nossa dinâmica aqui do Conversa Aberta é muito parecida com a dinâmica do fechamento de mercado. Vocês podem mandar as perguntinhas de vocês ali, que se houver um tempo hábil no final da nossa live, a gente responde com todo prazer. Na verdade, o Marcos responde, né, que não é para mim a pergunta. Bom, vamos lá, Marcos. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre o balanço operacional da companhia no terceiro trimestre, colocando aí os destaques e que explicasse um pouquinho também sobre esse aumento tão expressivo da receita, né, que foi de 40% da receita líquida para 4,3 bilhões de reais. Juliana, antes de eu entrar na sua pergunta, acho que vale a pena relembrarmos algo importante, que é o modelo de negócio da Klabin, que vem sustentando os resultados bons que a companhia teve na última década, o bom resultado desse ano, bem como a expectativa que a gente tem para resultados crescentes ao longo dos próximos anos. A companhia possui um modelo de negócio que é integrado, diversificado e flexível. O que isso significa? Esse modelo de negócio é integrado porque a Klabin produz a madeira que ela precisa através das suas florestas, até a produção de embalagens feitas de papel. Ele é diversificado porque dentro desta cadeia, da floresta até as embalagens de papel, a companhia produz vários produtos, como, por exemplo, papel craftliner, papel cartão. Desses papéis, ela vende ao mercado, mas também ela vende para ela mesma, para que ela produza embalagens feitas de papel, como é o caso da caixa de papel ondulado e do saco industrial. Além disso, a Klabin também é a única produtora brasileira que produz 3 tipos de celulose: a celulose de fibra curta, feita de eucalipto, a celulose de fibra longa e fluff. Isso tudo em conjunto, essa integração e diversificação, faz com que a companhia tenha uma flexibilidade importante. Flexibilidade de vender mais dentro do Brasil, quando a demanda está boa, ou exportar mais, quando a demanda no Brasil não está boa, ou quando a taxa de câmbio está favorável à exportação, bem como decidir se ela integra mais ou menos. O que eu estou querendo dizer? Se eu exporto mais papel ou se eu faço mais caixa de papelão do lado. Portanto, esse modelo de negócio integrado, diversificado e flexível é a base de sustentação dos bons resultados da companhia. Falando sobre o último balanço do terceiro trimestre, foi um trimestre de números fortes, onde nós tivemos recordes em diversas linhas do nosso resultado. A receita líquida foi a maior para um único trimestre, o volume de vendas foi o maior para um único trimestre, bem como o EBITDA, que é a geração de caixa operacional, também foi recorde. Desta forma, citando esses 3 números, já fica evidente como a gente teve um resultado bem positivo. E na linha de receita líquida não foi diferente, que foi a sua pergunta. A receita líquida cresceu porque o volume de vendas da companhia cresceu e também porque os preços dos produtos que a Klabin vende subiram em função das boas condições de oferta e demanda dos mercados em que atuamos. Certo. Eu queria entender um pouquinho se vocês foram beneficiados de alguma forma pela crise dos containers. A crise logística, bem representada aí pela falta de containers ao redor do globo, ele vem afetando todas as empresas que importam ou exportam, ou mesmo que utilizam containers para trânsito interno dentro do Brasil. A Klabin vem sendo menos afetada por essa crise em função do modelo que nós temos na nossa área de logística. Nós temos, no geral, contratos de longo prazo, portanto, estamos menos expostos a operações de curto prazo para a contratação de container, o que afetou menos a Klabin. Tá? De qualquer forma,
existe sim, em função de outras coisas, mas também do ponto da falta de container, uma pressão no custo de fretes. A Klabin também vem sendo pressionada por esse item, mas nós temos conseguido repassar o aumento no custo de fretes aos preços dos nossos produtos, mantendo as margens das nossas vendas. Certo. Mas aí, no caso, esse aumento de vendas que acarretou aí, esse aumento expressivo da receita líquida de vocês, não teve alguma coisa a ver com a redução da oferta fora por conta dessa crise de containers e favoreceu isso de vocês de alguma forma ou não? Não, a Klabin, a demanda forte para os nossos produtos estão ligadas aos fundamentos positivos dos diversos mercados. Como a Klabin tem essa diversidade e flexibilidade, a gente não pode falar de forma genérica de um único motivo, porque o mercado de celulose tem uma dinâmica, o mercado de papéis para embalagem, papel cartão e assim por diante, cada um dos mercados tem uma dinâmica própria. De forma geral, especialmente os mercados de papéis para embalagens e embalagens de papel, vivem um momento bastante positivo. E eu citaria aqui 3 fatores que fundamentam isso. O primeiro são as recuperações das economias ao redor do globo, após uma queda forte do PIB no ano passado em decorrência da pandemia. Esse ano as economias se recuperando, isso traz demanda para os nossos produtos. Segundo, que afetam especialmente as caixas de papelão do lado e os próprios papéis que são utilizados para produzir caixas de papelão do lado, é o crescimento das vendas via internet, o e-commerce. Acredito que todos nós aqui que estamos participando desta conversa, realizamos compras pela internet, caixas de papelão do lado chegam em suas casas com os diversos produtos, e a Klabin tem 24% de market share no mercado de caixas de papelão do lado no Brasil. Isso significa que de 4 caixas que chegam na sua casa, uma é da Klabin. Então, esse crescimento das vendas pela internet também traz um benefício de demanda para os nossos produtos. E um terceiro ponto, que afeta vários dos nossos produtos, é a busca de um mundo mais sustentável, a agenda ESG, que as companhias estão cada dia mais se engajando. A COP26 está acontecendo nesse momento, inclusive a Klabin tem um papel importante via o nosso CEO lá participando, mas essa busca por um mundo mais sustentável, que é uma agenda que vem acontecendo ao longo dos anos e que ganhou força agora, ela também beneficia a demanda de produtos da Klabin, como, por exemplo, quando as grandes companhias produtoras dos itens de consumo que nós compramos no supermercado, por exemplo, buscam embalagens mais sustentáveis para os seus produtos, substituindo, também como um exemplo, o plástico de uso único por uma embalagem de papel, isso fortalece a demanda para os nossos produtos. Isso, para ficar simples a visualização, nós podemos perceber na mudança de um copo de plástico para um copo de papel, de uma embalagem que embalava um determinado produto alimentício que também virou papel, e o próprio delivery, que ele se mistura com essa busca de embalagem mais sustentável, com também o efeito da compra remota, não presencial, que cresceu muito com a pandemia. Todos nós passamos a comprar mais comida, por exemplo, via iFood, sem fazer propaganda ao iFood, mas exemplificando o que eu estou falando, e vocês visualizam o que é entregue na casa de vocês, a grande quantidade de papéis que ali existem. Então, Juliana, sumarizando, o volume de vendas crescente da Klabin, ele vem decorrente de fundamentos desses mercados, demanda forte, bem como de investimentos que a companhia fez. Cito aqui em especial a compra de uma empresa no ano passado, aqui no Brasil, que produz caixas de papel ondulado, e que esse volume adicional se materializa mais forte neste exercício agora de 2021, resultado da Klabin. Certo, perfeito.
pergunta que eu queria te fazer também, Marcos, é puxando esse gancho aí da sustentabilidade que você mencionou aí nos 3 fatores que impulsionam, aumentam ou, enfim, sustentam a demanda da Klabin. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre o projeto Puma 2. Eu acho que ele está inserido aí nessa questão da sustentabilidade, é o maior investimento da companhia também, né? Com um projeto orçado em 12,9 bilhões, é isso, 12,9 bilhões. Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre o Puma 2. O Puma 2 é um grande projeto, um projeto que nós aprovamos no ano de 2019, um projeto que tem 2 fases. A primeira fase já está entregue, já começou a produzir, já estamos entregando produtos aos nossos clientes. A primeira fase foi a construção de uma máquina de papel Kraftliner de 450 mil toneladas por ano de capacidade e que tem um ponto super importante, que é a primeira empresa do mundo, a primeira máquina do mundo que produzirá o papel Kraftliner feito 100% de eucalipto, que chamamos de fibra curta. Isso é uma tecnologia da Klabin, que a Klabin tem patente, e que iniciamos agora a produção dessa máquina no último dia 30 de agosto. Essa primeira fase está indo super bem, a gente vem avançando na curva de aprendizado, crescendo os volumes de produção dia a dia, o que traz de concreto um aumento no volume de vendas para o ano que vem, porque no ano que vem a Klabin terá 12 meses produzindo com essa máquina, sendo que nesse ano nós tivemos apenas os últimos meses de 2021, o que já é um driver importante de crescimento no volume de vendas e na receita líquida para o próximo ano. A segunda fase do projeto Puma 2, que está em construção, ela é uma máquina de papel cartão. O que é o papel cartão? É o papel que é utilizado, por exemplo, para uma embalagem de panetone, uma embalagem de chocolate, uma embalagem de suco, leite. Então, os mais rígidos, né? Os papéis mais rígidos. Os mais rígidos, tá? Então, aquilo é o papel cartão. Esta obra será concluída até o segundo trimestre de 2023, quando entra em produção essa segunda máquina e que tem uma capacidade de produção de 460 mil toneladas por ano. Veja, esses 2 projetos em conjunto vão trazer para a companhia, aproximadamente, arredondando os números, quase 1 milhão de toneladas adicional de volume de vendas, o que impulsionará a receita líquida e as demais linhas do resultado da Klabin. O projeto, de fato, é o projeto com maior investimento da história da Klabin, tem um investimento total de 12,9 bilhões de reais, que está sendo desembolsado desde 2019 até 2023. E acho que a melhor notícia ainda sobre o projeto Puma 2 é que nós estamos com a primeira máquina que já está em funcionamento totalmente vendida. Daqui até o final do próximo ano, a companhia está completamente vendida nessa produção, as condições de mercado são boas, esse produto que é feito 100% de eucalipto traz diferenciais para o nosso cliente, o que trouxe uma aceitação muito boa para esse produto, inclusive com um prêmio de preço, um preço maior do que o produto tradicional que existe no mercado. Bom, então, já que você tocou aí no assunto de preço, eu já vou puxar uma perguntinha aqui que o Fidel Ribeiro enviou aqui para a gente no chat. Ele perguntou se o Eucaliner tem um custo menor comparado ao Kraftliner. Excelente pergunta. O Eucaliner, e fiquei feliz de você já estar aí comentando a nossa marca, que o Eucaliner é a marca do nosso Kraftliner feito 100% de eucalipto, tecnologia da Klabin, patente da Klabin, registrada já em mais de 20 países aí ao redor do globo. Ele vai ter um preço de venda maior, tá? Então, e por que o preço de venda maior? Porque esse papel, ele rende mais no meu cliente. Então, o meu cliente vai usar menos papel, ele vai ter um custo menor para produzir a mesma caixa que ele produziria com papel tradicional. E aí a Klabin divide esse ganho com o cliente. Portanto, o preço de venda da Klabin é maior do que o Kraftliner comum. Quando a gente olha o custo de produção, no longo prazo, sim, ele vai ser menor, especialmente pela madeira, porque o eucalipto ele cresce mais rápido que o pinus.
e ele tem um rendimento na fábrica, você precisa de menos madeira para produzir a mesma quantidade de papel. Portanto, sim, o custo caixa dele será menor do que os outros kraftliners que a Klabin produz. E por que eu falo no médio e longo prazo? Porque nesse começo, a máquina está, que a gente chama de fazendo o seu ramp-up. Ela vai produzindo volumes maiores a cada período e que no terceiro ano ela atinge o volume máximo de produção. Aí você tem a plena diluição de custo fixo. Esse é um fator. E o segundo fator pela própria floresta, porque no primeiro ciclo de abastecimento, nos primeiros 7 anos de produção nessa máquina, nós estamos utilizando mais madeira de terceiros, que a gente compra de empresas independentes. A partir do 8º ano, a gente passa a utilizar a própria madeira da Klabin, que foi plantada e já estará apta a ser produzida. E aí será o momento que nós atingiremos o custo mínimo de produção dessa máquina e que ficará na perpetuidade, quando nós teremos o custo caixa por tonelada menor do mundo. Será a máquina de melhor custo caixa no mundo, o que mostra a competitividade desse equipamento e a capacidade de gerar resultados para a companhia e para os seus acionistas. E no quesito sustentabilidade ainda, esse Eucaliner, ele é mais sustentável do que o Kraftliner ou não? É similar? O caso não seja, eu queria entender também qual foi a oportunidade identificada por vocês para colocar aí um investimento tão grande no Puma 2, enfim, aumentar essa produção aí em larga escala. Foi uma questão de demanda, foi uma questão aí de a parte do Eucaliner ser mais sustentável e a gente está com essa agenda ESG, queria entender qual foi a motivação também. Tudo que você falou e mais um pouquinho. Ele sim é mais sustentável. E por que ele é mais sustentável? Quando a gente diz que ele vai precisar de menos terra, vou utilizar menos área para produzir a madeira necessária, já vem a primeira questão. Quando a gente diz que o meu cliente vai utilizar menos papel para produzir a mesma caixa, claramente você vai vendo a cadeia utilizando menos recursos para produzir os mesmos bens que nós precisamos. Então, de imediato, sim, ele é ainda mais sustentável. Segundo ponto, essa é uma fábrica nova e que vem com vários equipamentos modernos, com alta tecnologia e que eles são muito mais adequados ao meio ambiente do que as tecnologias anteriores. Um exemplo aqui é o próprio forno de cal, que usualmente eles utilizam combustível fóssil. Nesse caso, ele vai utilizar biomassa gaseificada, ou seja, o combustível é da própria floresta. E sobre demanda, é isso mesmo. Nós fizemos esse projeto porque as condições de oferta e demanda do mercado são favoráveis. Nós temos uma demanda crescente, portanto, você tem a oportunidade de aumentar a sua capacidade de produção, equilibrando essa demanda e oferta em preços bastante saudáveis para a Klabin. Como é que a companhia encara essa questão da pegada de carbono? Qual é a estratégia de vocês aí para estar mais firmes numa agenda ESG? Porque eu acho que não adianta também só você vender um produto que talvez se enquadre melhor na agenda ESG de outras empresas, diminuindo aí o impacto ambiental, mas e vocês também, como é que funciona toda a cadeia de produção de vocês no quesito ESG? Como é que está a pegada de carbono? Quais são os planos de vocês para zerar isso aí? Perfeito, excelente pergunta, Juliana. A Klabin, ela tem um protagonismo de longa data na questão de sustentabilidade. Importante dizer que essa agenda da Klabin existe antes da palavra sustentabilidade existir. Eu vou te dar um exemplo aqui que é reconhecido mundialmente. A Klabin tem as suas florestas plantadas em regime de mosaico. Quem tiver oportunidade, entre no site para ver as fotos. O que isso significa? A gente vai mesclando florestas nativas com florestas plantadas em mosaico. Isso a Klabin iniciou há mais de 50 anos atrás. E por que ela fez isso? Porque desde aquela época ela entendia a importância do equilíbrio da sustentabilidade, do equilíbrio entre os aspectos econômicos, sociais e ambientais. E a floresta em mosaico permite com que você tenha uma preservação muito mais adequada da fauna, da flora, das bacias de água, trazendo todo um equilíbrio àquele bioma.
Tem alguma coisa a ver com rotação de cultura? Como se fosse uma rotação de cultura, porque se você tem uma nativa ali, é de outra espécie do que vocês estão plantando. De certa forma, sim, porque ela também ajuda a controlar eventuais pragas e doenças. Tem alguma similaridade, tá? Uhum. Em relação, a gente vindo mais para a sua pergunta na questão de emissão de carbono, primeiramente, a Klabin já é positiva em carbono. O que significa isso? Significa que nós já capturamos mais carbono do que nós emitimos. No ano passado, isso está público nos nossos relatórios, a Klabin teve um balanço positivo de carbono de 4,8 milhões de toneladas de CO2 equivalente. Mas isso não significa que a gente não quer melhorar ainda mais. A gente quer cada vez mais ter o balanço da Klabin ainda mais positivo. E para isso a gente tem trabalhado em metas audaciosas de redução de emissão de CO2. Nós temos metas públicas. Aqui outro ponto importante, metas baseadas na ciência. A Klabin tem as suas metas aprovadas pelo SBTi, com um acompanhamento técnico, e que nós temos alvos aí de ir reduzindo até 2030 ainda mais a nossa emissão de CO2, o que fará que o nosso balanço fique mais positivo. Fora isso, a Klabin é uma empresa que tem um protagonismo importante nessa agenda. Cito aqui como exemplo a própria COP que está acontecendo. O CEO da Klabin é o único CEO da América do Sul a participar de um grupo chamado de Business Leaders da COP26, e que está lá participando de diversos eventos em função disso. E por que a Klabin foi a única empresa a participar desse seleto grupo? Justamente pelo histórico de sustentabilidade da companhia, pelo compromisso muito cedo da companhia de ter suas metas de CO2 baseadas na ciência, com critérios claros. Aproveito aqui para deixar o convite para vocês conhecerem a nossa plataforma ASG, que é o ESG de inglês para o ASG em português. Nós temos um site específico com isso, com todas as metas da Klabin, com todos os relatórios, facilitando a todos os interessados em obterem essas informações. Certo, perfeito. A gente tem uma pergunta aqui que era até uma questão que ficou na minha cabeça, que é o Fidel também que mandou novamente. Ele perguntou se a Klabin pretende diminuir a área plantada de pinos. E aí eu complemento com o que eu gostaria, que você havia dito que o eucalipto, ele cresce muito mais rápido, ou seja, ele pode ser, enfim, colhido muito mais rápido para o uso na Klabin, e ele também rende mais em questão de produção do que o Pinus. A ideia de vocês é substituir um pelo outro, ou vocês vão trabalhar em linha com os dois? E aí, coloco aqui junto a pergunta do Fidel, se vocês pretendem diminuir a área plantada de pinos. Tá bom. Fidel e Juliana, vocês estão corretos. O pinus demora mais para crescer e tem um rendimento de fábrica inferior ao eucalipto. Porém, eles têm características diferentes e que não é para tudo que é possível você substituir um produto pelo outro. A gente chama o eucalipto de fibra curta e o pinus de fibra longa. Isso é realmente o tamanho da fibra. Então, se você faz uma foto, entre aspas, da árvore, um tem a fibra pequena, o outro tem a fibra longa. Quando você precisa de resistência, por exemplo, se você vai fazer uma caixa para colocar uma televisão, uma moto dentro, uma bicicleta, você precisa de resistência. Quando você faz um saco de cimento, você precisa de resistência. Outro exemplo, a celulose fluff, que a Klabin é a única produtora no Brasil, que é o que vai em fraldas absorventes, ele precisa ser fibra longa. Então, tem várias aplicações que um tipo de fibra não substitui o outro. Tá? Portanto, a Klabin sempre terá as duas florestas, porque ela terá os dois tipos de fibras nos seus produtos. E o que é bom, vou lembrar minha fala inicial, porque traz essa diversidade para o modelo de negócio da Klabin. Sobre área plantada, nosso objetivo é crescer a área plantada, Fidel. A gente enxerga, como eu estou dividindo aqui com vocês, fundamentos muito positivos para os produtos que a Klabin faz. Portanto,
a Klabin tem planos além do Puma 2. Então, na hora adequada, sem dúvida nenhuma, a companhia estará aí olhando para outros investimentos, para mais crescimento. Portanto, a gente precisa expandir a nossa base florestal, tanto de pinos quanto de eucalipto. Perfeito. Bom, agora que você tocou também, olha, tá uma perguntinha aqui puxando a outra. Na verdade, a resposta puxa a pergunta de outra pessoa que já havia feito aqui no chat. A gente tem uma pergunta da Lívia, que ela diz: podemos esperar uma desalavancagem mais forte para a companhia com a conclusão do Puma 2 ou a tendência é desenvolver novos projetos mantendo o patamar de alavancagem atual? Lívia, veja, a Klabin já está desalavancando mesmo no meio do projeto Puma 2. Nós tivemos o nosso pico de alavancagem medido por dívida líquida EBITDA em dólares de 4,2 vezes. No último trimestre, nós já encerramos em 3,1 e vamos seguir com uma leve desalavancagem, mesmo ainda no meio do projeto. Veja que a política da Klabin, a Klabin tem uma política de endividamento financeiro que é pública, todos vocês aí, investidores, podem acessar, e que nós temos um alvo de estrutura de capital de ter a nossa alavancagem de 2,5 vezes a 3,5, podendo chegar em 4,5 vezes durante grandes projetos acima de $1 bilhão. Observe que mesmo no meio do projeto Puma 2, nós já estamos mais perto da parte inferior da nossa política do que da parte superior. Então, a desalavancagem está vindo e isso permite que a companhia tenha balanço para novos projetos. Certo. Só retomando, então, a questão do Puma 2, ele se dá em duas etapas, né? Qual é o tempo de conclusão, quando essas duas etapas estarão completamente concluídas e em operação? A gente sabe que já tem a primeira, que é a máquina 27, começou em 30 de agosto, correto. E aí tem mais uma, e a segunda vai ficar pronta, assim, para quando? Segundo trimestre de 2023. Certo. E depois de pronto, eu queria entender em quanto tempo essas duas máquinas se pagam o investimento que foi feito aí no Puma 2, de 12,9. Olha, o tempo exato depende, porque vai depender como está a taxa de câmbio, como está o preço do produto. Você tem um conjunto de variáveis que vão definir ali exatamente qual foi o payback dessa operação. O que eu posso te afirmar, Juliana, que em todos os cenários, do cenário mais pessimista ao cenário mais otimista, esses investimentos têm um retorno muito saudável para a Klabin. Eles têm um retorno que melhoram o ROIC médio da Klabin. Portanto, eles são altamente geradores de valor para todos os nossos acionistas, bem como para os outros stakeholders, porque eles trazem externalidades positivas importantes para a sociedade. A gente tem mais uma perguntinha aqui, Marcos, eu acho que pode ser a última para a gente encerrar. Sun-Tzu SM pergunta: a Klabin vai pagar dividendos ou JCPs ainda neste ano de 2021? Olha, ela pagou hoje, hein? Essa pergunta aqui parece que eu que combinei, mas é verdade. A Klabin pagou hoje dividendos e JCP, ela pagou 402 milhões de reais entre dividendos e JCP hoje, tá? A Klabin também tem uma política de proventos, que é pública, que está no nosso site, que tem todos os detalhes lá, mas sumarizando ela indica que a Klabin tem como alvo pagar entre 15% a 25% do seu EBITDA como proventos aos seus acionistas. Perfeito. E não foi combinada a pergunta aqui, eu garanto, hein? Brincadeiras à parte. Eu agradeço imensamente a sua participação e a sua disponibilidade, Marcos. Espero que a gente possa aí também manter essa relação em futuros conversas abertas aqui no canal da Genial. E para o pessoal aí que segue com a nossa programação, hoje temos 5h30 da tarde, fechamento de mercado comigo, Felipe Vilegas e Roberto Mota. Denise não estará hoje no fechamento. Também temos podcast Genial, analisa 7h da noite, vai ter análise dos resultados trimestrais de Banco do Brasil, Via Varejo, Magazine Luiza e Ares. Bom, é isso. Amanhã a nossa programação também está repleta, mas eu trago mais detalhes no fechamento. Marcos, novamente, muito obrigada. Se quiser dar um recado final, um tchauzinho aí para o pessoal, fique à vontade.
Eu gostaria, primeiro, novamente obrigado ao convite, Juliana, e a todos que estão nos assistindo. E a mensagem que eu deixo é que a Klabin está muito bem posicionada e conectada com as grandes tendências, com a demanda dos nossos clientes e com os investidores, e bastante otimista com os resultados crescentes que virão em função da captura dos resultados do grande investimento que fizemos, que é o projeto Puma 2, e dos próximos que virão no futuro. Muito obrigado a todos. Obrigada, e a gente aguarda aí novidades sobre os próximos projetos, hein? Pessoal, se vocês gostaram desse conteúdo, deixem o joinha de vocês, se inscrevam no nosso canal e compartilhem esse conteúdo. Essa é a forma que o YouTube reconhece a relevância das informações que a gente traz aqui para vocês. Bom, a gente se vê. Beijo e abraço. Tchau, tchau, pessoal.